quebra. Quebra. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Star Médico Podcast. Antes de mais nada, esqueça tudo. Olha aqui no cantinho direito e vocês vão ver o nosso QR Code. Já acessa lá o link, já vai lá para a nossa rede social, não deixa de seguir, @starmedico.podcast, nosso Instagram. Lembrando que no canal do YouTube você consegue acompanhar esse episódio na íntegra e os episódios anteriores também. E estamos marcando presença, inclusive, lá no Spotify, tá legal? Hoje é com muita alegria que recebemos aqui o professor Fernando Maia. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado por prestigiar o nosso podcast. E a gente quer começar conhecendo o Fernando Maia. Quem é? Então, aproveito já esse ensejo da primeira pergunta e quando o senhor for falar quem o senhor é, já resgata lá o Fernando Maia adolescente, resolvendo fazer o vestibular para medicina, e o jovem Fernando Maia decidindo ser infectologista. Como foi essa trajetória? Bom, eu sou pernambucano de nascimento, mas sou alagoano de coração, né? Escolhi Alagoas para morar e estou aqui há mais de 30 anos. Quando a gente entra na faculdade, quando você decide fazer medicina, a gente tem uma ideia de médico, né? Ou você tem um médico na família, ou você passou muito por médico, vira paciente e acaba gostando do negócio. No meu caso, era um médico de família que ia na minha casa consultar meu pai e minha mãe, o doutor Nilo. E quando ele ia lá em casa, era aquele aparato. O doutor Nilo vem aqui hoje. Aí aquele aparato limpava a mesa, botava... Então eu fiquei com aquela ideia na cabeça, né? De médico, assim, um médico de família. E entrei na faculdade pensando em fazer clínica médica. A ideia de médico que eu tinha na cabeça era essa. Mas, no segundo ano, comecei a pagar uma disciplina chamada microbiologia. Ninguém gostava, mas eu gostei daquele negócio, bacana. Gram positivo, gram negativo, tem toxina, não tem toxina, invade aqui, invade acolá, tem cápsula, não tem. Eu já comecei a ficar balançado, né? No semestre seguinte, parasitologia. Massa. Faz ciclo pulmonar, não faz ciclo pulmonar, larva L1, L2, L3, vai intestino, não vai. Aí o cabo já fica meio balançado, né? Sim. Quando eu cheguei no quarto ano, que eu comecei a pagar infecto, antes de fazer a primeira prova eu decidi, aqui. É isso. Foi assim, foi paixão à primeira vista. Na minha turma de faculdade, eu acho que eu fui o primeiro a efetivamente decidir a especialidade de não mudar. E foi o único que fiz infecto, inclusive. Né? Ninguém quer fazer infecto, né? Eu me lembro que eu cheguei em casa, naquela empolgação estudantil, né? Disse, papai e mamãe, vou fazer infectologia. O que é infectologista, né? O que é infecto? Aí eu todo empolgado, disse, papai, olha, a gente trata AIDS, tuberculose, meningite. Tanta coisa para esse menino escolher, foi escolher logo isso. Deu crise, sabe? Mas depois se acostumaram com a ideia e foi a decisão mais acertada que eu tive na minha vida profissional, foi essa escolha. Eu amo o que eu faço. Perfeito. Se você pensar alguém que ama o que faz, sou eu. Eu gosto imensamente. E cada dia que passa a gente vê como a infecto é dinâmica, como é arrojada, né? Como as coisas vão aparecendo, doenças novas, vírus novos, bactérias novas, doenças velhas que ressurgem, de modo que de fato não morreremos de tédio. Nós, infectos, não morreremos de tédio. E é exatamente essa diversidade que atrai. E para mim também uma coisa muito interessante é a diversidade de órgãos e sistemas que a infecto pode lidar, né? Literalmente o corpo inteiro, da cabeça aos pés, você tem alguma doença infecciosa que acomete aqui ou ali. E isso é algo que me fascina todos os dias na infectologia também. Está interrompendo, mas para entender o ciclo daquele determinado agente etiológico, é preciso conhecer a fisiologia do funcionamento normal de qualquer órgão e sistema. Então, está atento a tudo, a sistema nervoso central, sistema respiratório, sistema digestório, e por aí vai. Né? Ah, sim, com certeza. Para você poder fazer infectologia, você precisa ser um bom clínico, porque as doenças infecciosas são extremamente variadas, né? E o diagnóstico diferencial é muito grande, tanto dentro da doença infecciosa em si, como também com outras doenças, né? Então isso faz com que a gente precise ter um conhecimento amplo de clínica médica, de clínica geral, né? Para poder fazer um diagnóstico correto e poder atuar com mais certeza, com mais aptidão. Perfeito. E nesse contexto que a gente está vivendo agora, se é que eu posso dizer pós-pandemia, inclusive no momento da pandemia, teve esse boom
de requisições, de solicitações da opinião de um infectologista? O que o infectologista tem a dizer antes do surgimento da pandemia, durante e depois? Qual foi a visão que a sociedade teve do médico infectologista? O que é que acontece em muitos lugares? Muitos colegas nem sabem que tem infecto, né? Tanto é que ainda hoje é muito comum, por exemplo, quando algum colega quer pedir opinião, pede a opinião da CCIH. CCIH não é para isso, não é para começar conversa, né? CCIH é para cuidar de infecção hospitalar, não é para cuidar não é para ver doente, literalmente, né? Mas muita gente ainda tem essa ideia. E durante muitos anos, as doenças mais comuns, pneumonia, meningite, diarreia, etc., eram tratados pelo clínico. Dificilmente chamavam o infecto para ver, a não ser quando complicava ou quando o esquema antibiótico não dava certo. Esse era o perfil de pareceres que a gente dava muitas vezes no hospital. Entendi. Mas aí começaram a aparecer doenças cada vez mais específicas. Podemos dizer que o grande divisor de águas nesse aspecto foi a infecção pelo HIV/AIDS, né? Porque é uma doença extremamente complexa em todos os sentidos e essa é uma doença do infecto. Dificilmente você vê um outro colega que bota a mão no paciente HIV/AIDS. Ou bota a mão, manda o seu infecto olhar primeiro, né? Geralmente é o que acontece. E aí nós ganhamos muita visibilidade nesse sentido. A partir daí, o que é que começou a acontecer? Cada epidemia, cada surto que aparece, a gente acaba ficando mais em evidência, né? A gente costuma brincar que infecto na mídia é bronca na área, né? Pode ter certeza disso. Então você vê que sempre que aparece uma doença nova, uma complicação, lá vai a gente estar em evidência novamente. E nos últimos anos isso tem acontecido com muita força. E na pandemia isso particularmente se acentuou muito. Eu vejo, por exemplo, eu sou supervisor da residência médica de infectologia, lá do HDT, onde eu trabalho. Houve um aumento de procura dos estudantes pela especialidade. Até antes da pandemia, a gente tinha 2 candidatos por vaga, às vezes não tinha nenhum, às vezes a gente não conseguia preencher as vagas. E aí o que aconteceu? A gente teve disputa, nos últimos 3 anos teve disputa de vaga. Ano passado foram 6 candidatos para 2 vagas. É um bocado de gente, né? Quer dizer, isso mostra a maior visibilidade da especialidade nesse contexto que a gente está vivendo. Perfeito. E o senhor comentou agora que está à frente da preceptoria da residência médica e uma das grandes vertentes do trabalho do senhor é a docência, né? Então tem o contato com o estudante de medicina ainda nos primeiros anos, retoma esse contato no internato, e ainda tem o contato com o médico residente. Pegando toda essa visão geral do estudante de medicina e do médico em formação, quais são os grandes desafios que o senhor, como professor, enfrenta nesse relacionamento com os estudantes? Primeiro, a grande diversidade de doenças que a gente tem na Infecto, o que obriga todos nós a estudar todos os dias, né? Eu costumo brincar com os meninos. Esse ano eu estou completando 29 anos de formato. Parece que foi ontem, né? E eu estudo todo dia. Todo dia eu tenho que aprender alguma coisa, tenho que ler um artigo, tenho que ver uma nova diretriz, um novo protocolo. E tem sempre mudança, sempre mudança. Todo ano a gente tem que ir para o congresso, todo ano, para poder se atualizar nas coisas mais modernas, né? E é um desafio constante. Hoje é mais fácil, porque o conhecimento muitas vezes está na palma da mão, no celular. Por ali você consegue acessar o mundo. Quando eu era estudante não tinha isso. Na minha época, quando eu era estudante, a gente ia para a biblioteca mendigar xerox das apostilas que alguém tinha deixado lá, ia para aqueles livros embolorados, tirava cópia. Às vezes aquele era um tesouro, você não queria dar para ninguém e tal, aquele negócio, você guardava aquele negócio e tal. Hoje é muito mais fácil, o acesso à informação é muito mais fácil. Ao mesmo tempo, cria uma certa preguiça. Então você vê, às vezes, tem estudante que não consegue memorizar aquela informação de uma vez. Por exemplo, ele precisa estar o tempo todo com o celular na mão. Isso acho que é um reflexo do mundo moderno, mas que a gente precisa ficar, eu particularmente como docente, preciso ficar atento a isso. Até porque na hora que a pessoa está no plantão, lá sozinho, na ponta, nem sempre, às vezes você pode estar num lugar que não pega internet direito, por exemplo. E aí? Hoje é raro, né? Tem que contar com o famoso aplicativo, né? Cérebro, exatamente. O senhor comentou sobre o grande desafio de lidar com o paciente HIV/AIDS.
E a gente tem visto os índices que eles continuam constantes ali, em momentos até aumentando. E não só a população mais jovem, mas também as idades mais avançadas apresentando novos casos. Qual é o maior desafio hoje na condução do paciente HIV/AIDS? Hoje a gente tem, primeiro um diagnóstico tardio, infelizmente. A gente vê em muitos lugares, e Alagoas é um exemplo ruim disso, a gente está fazendo diagnóstico muito tarde, quando o paciente, por exemplo, já está internado, já doente. Isso não é o momento de fazer diagnóstico. O bom de fazer diagnóstico é mais precoce, né? Então é o famoso exame, é o famoso check-up. Eu costumo dizer aos alunos, por exemplo, sempre que eu vou fazer um check-up, alguém me pede para fazer um check-up, o que é que eu peço? Hemograma, glicemia, colesterol, triglicerídeo, função hepática, função renal. Aí eu peço VDRL, anti-HIV, HBsAg, anti-HBs, anti-HCV. Né? São doenças muito comuns, silenciosas nos primeiros anos de evolução, mas se você começa a tratar mais precocemente, a resposta final é melhor. Né? Quando você deixa para fazer diagnóstico de HIV/AIDS, por exemplo, já com paciente já doente, já com toxoplasmose cerebral, ou com pneumocistose, ou com tuberculose avançada, alguma coisa desse tipo, primeiro, você pode recuperar ele ou não. Ou você pode recuperar o paciente, mas ele pode ficar com alguma sequela. Você pode não recuperar a imunidade dele. Então, isso é uma pergunta muito frequente que os próprios pacientes fazem. Doutor, meu CD4 não vai subir? Então, você tem que analisar essa evolução, como foi. Quando foi o diagnóstico, quanto é que está o CD4 basal, para ver se a gente consegue recuperar isso ou não. Infelizmente, eu tenho visto que temos colegas trabalhando, principalmente no serviço de urgência e emergência, que estão fazendo figuração no serviço de saúde. Ele está ali só para encaminhar de pirona em casa ou para, no máximo, encaminhar para alguém e muito mal. As pessoas não se interessam em pedir exame, em procurar, ir atrás, buscar. E aí acontece isso, que os pacientes estão chegando muito tarde. Hoje, o tratamento é muito mais simples. Quando eu comecei a trabalhar com HIV/AIDS, já vai mais de 30 anos, comecei a trabalhar com isso ainda estudante. Tinha pacientes que tomavam 30 comprimidos por dia. Ele tomava uma parte tinha que ser em jejum, outra parte tinha que ser com o estômago cheio, um comprimido não podia ser junto do outro porque interferia, aí tinha que ser mais longe, aí tinha um que era só na hora do almoço, era uma só no café da manhã. Eu me lembro, por exemplo, do remédio que a gente usou muito, era de danosina, DDI. Os comprimidos eram literalmente desse tamanho, parecia um comprimido efervescente de vitamina C. E ele tinha que tomar 3 de uma vez só. Né? Uma outra droga, por exemplo, o Ritonavir. Hoje a gente só usa essa droga como booster, quer dizer, como potencializador da droga principal. Mas ela já foi usada como droga principal, Ritonavir. Eram 12 comprimidos por dia, 6 de 12 em 12 horas. O gosto dele é simplesmente intragável. Intragável. Mas tem paciente que não tomava, a gente reclamava, rapaz, você não tomou o remédio? Não, pelo amor de Deus, né? Então, hoje é muito mais fácil. Hoje os remédios são muito mais simples. Hoje, o esquema padrão hoje que a gente usa são 2 comprimidos. Até pouco tempo a gente usava um esquema que era 1 comprimido por dia. Mesmo quando a gente precisa trocar esse esquema inicial, os esquemas de segunda linha, chamados de segunda linha, são muito mais fáceis de tomar. São 3, 4, 5 comprimidos no máximo. Não mais do que isso. E também a efetividade deles aumentou. Antes a gente não conseguia controlar efetivamente. Hoje a gente consegue, com facilidade, fazer com que o paciente tenha carga viral indetectável com poucos meses de tratamento. Já houve tempo que a gente nem conseguia isso, né? Às vezes você está revisando o prontuário, quando você vê os esquemas, você diz, meu Deus, o que esse paciente está fazendo? Até fui eu que fiz, há 5, 6, 10 anos atrás, né? Hoje a gente não faz mais. Então, houve muita mudança de tratamentos, os tratamentos são muito melhores, mas infelizmente as pessoas ainda morrem disso. Então, uma parte porque não adere ao tratamento e uma parte, infelizmente, porque tem um diagnóstico tardio e aí não consegue não consegue reverter a imunidade, não consegue reverter a sequela que ele apresentou naquele momento e aí, infelizmente, o resultado é ruim. Professor, ainda falando do tema HIV/AIDS, vou trazer uma experiência pessoal do meu consultório de proctologia. Eu atendo coloproctologia e eu recebi um casal de companheiros e os dois haviam sido diagnosticados HIV/AIDS
em momentos distintos da vida, mas ali se uniram numa relação amorosa e com atividade sexual. E, ao ser questionado, um deles revelou que eles mantinham relações sexuais ali entre os dois, mas sem uso de preservativo. E talvez para a população geral que não tenha a vivência da medicina num contexto rotineiro, mas não é recomendado, inclusive, mesmo os dois sendo HIV/AIDS positivo, que mantenham relações sexuais entre si sem preservativo. E qual seria, para uma explicação para o pessoal que não é da área, a justificativa dessa situação? Por que evitar? Bom, hoje, com o avanço do tratamento, um avanço importante que a gente conseguiu foi exatamente esse, foi deixar os pacientes com carga viral indetectável. Hoje sabe-se com segurança que o paciente que está indetectável é intransmissível, certo? Então, o paciente que tem carga viral menor que 40 cópias ou menor que 20 cópias, que a gente consegue no exame na clínica privada, não transmite a doença. Então, até alguns anos atrás, por exemplo, o que é que a gente conversava com os pacientes? Não pode ter relação sem preservativo. Ponto. Porque, primeiro, você pode pegar outras coisas, e segundo, cada vez que duas pessoas têm relação sem preservativo, os dois são positivos, por exemplo, literalmente é a troca de vírus. Um passa vírus para o outro e o outro para um. Se um dos dois tiver um vírus resistente, ele vai passar a resistência para o outro. De repente, em vez de um falhado, nós vamos ter dois, né? Hoje, com o advento dessa terapia de alta potência e que consegue deixar a carga viral indetectável, não há transmissão. Então, o que é que a gente orienta? Se é uma relação estável, em que não há terceiras pessoas, e os dois só têm relação entre eles, não tem nenhuma outra DST, a gente rastreia as outras DST, sífilis, hepatite B, hepatite C, etc. Nesse contexto, se os dois tiverem com carga viral indetectável, aí a gente pode liberar o preservativo. Quer ver outra situação também interessante? Até alguns anos atrás também. Chegava um casal, os dois com HIV, ou um dos dois com HIV, e chegava e disse: doutor, nós queremos ter um filho. A resposta era não. Isso nunca impediu ninguém de engravidar, né? Daqui a algum tempo ela aparecia grávida, com a cara mais cínica, né? Tô grávida, né? Aconteceu. Aí você dizia: rapaz, e agora? Tal? Como se diz no popular, a gente ia correr atrás de prejuízo, né? Mas a resposta inicial era não. Hoje não. Hoje o que é que a gente diz aos pacientes? Olha, se os dois, se for o caso dos dois, ou o parceiro positivo estiver com carga viral indetectável, pode engravidar. Tanto é, por exemplo, segundo o novo protocolo do Ministério, que seguindo a orientação de outros países já, uma gestante com HIV, se ela chegar na hora do parto com carga viral menor que 1000 cópias, a via de parto é obstétrica. Uhum. Ela pode ter, inclusive, parto normal, não tem problema. E a gente não precisa tomar maiores medidas em relação à criança, né? Porque muita gente tem até aquela ideia assim: se a gestante é HIV positiva, então o parto tem que ser cesariano, tem que ser parto empelicado, não pode ordenhar o cordão, tem que dar AZT injetável para a mãe, xarope de AZT para a criança. A gente ainda faz isso, naqueles casos em que a mãe descobre que é HIV na maternidade. Isso, infelizmente, ainda acontece. Às vezes chega na maternidade, na hora de parir, a gente faz um teste rápido, pimba, positivo. E aí a gente realmente tem que tomar essas medidas todas. Mas naquela gestante que já sabia que era positivo e já estava tomando remédio e chegou com carga viral indetectável, tranquilo. Dá para ela ter o parto normal, se for o caso, e a gente não precisa tomar medidas maiores em relação à criança. A única medida que a gente efetivamente toma, em todos os casos, é suspender a amamentação. Por quê? O leite materno em si não transmite, mas o sangue transmite. Como é muito comum no processo de amamentação, com o passar dos dias, ocorrer fissuras no bico do peito, da mama, e pode haver pequenos sangramentos, então esse sangramento pode transmitir o vírus, então a gente recomenda não amamentar. Mas em relação ao restante, a gente hoje tem essa mudança importante. Há uns anos atrás, teve um estudo interessantíssimo feito por um pesquisador inglês. Ele pegou a população HIV positiva da Inglaterra e fez um grupo controle semelhante em idade e sexo.
E ele comparou basicamente adoecimento e morte nas duas populações. Sabe o que foi que ele encontrou? A população com HIV está vivendo mais tempo do que a população sem HIV. Por um motivo simples. É uma população que vai ao médico. E aí, pode perguntar, os pacientes sabem. Glicemia, colesterol, triglicerídeos, eles sabem. A maioria das pessoas não sabe quanto é o próprio colesterol. Raras pessoas sabem dizer, efetivamente. Mas os pacientes com HIV sabem, né? Então, ele vai no médico, então o chato do médico pede para ele fazer exercício, para não comer gordura, não comer besteira. Isso acaba gerando uma qualidade de vida propiciada pela medicação, que efetivamente controla a infecção pelo vírus, e os pacientes acabam vivendo mais tempo do que viveriam se não tivesse HIV. Hoje é um paradoxo incrível, né? Tem gente que quase não acredita nisso, mas é verdade. Então os pacientes estão vivendo, não estão apenas sobrevivendo. Né? Quando eu comecei a trabalhar com HIV, lá 30 anos atrás, a gente simplesmente adiava em alguns meses a morte dos pacientes. A gente dava remédio, a gente adiava um pouquinho. Geralmente na primeira internação eles morriam. Alguns poucos a gente conseguia dar alta e internava a segunda vez e morriam. Raríssimos internavam 3 vezes. A maioria, na primeira internação, ali já ficava, porque a gente não tinha o que fazer. Hoje tem. Então, hoje é uma doença controlável. Hoje é considerada uma doença crônica, como é diabetes, como é hipertensão. Então, a gente, tomando remédio direitinho, o paciente vai ter a sua expectativa de vida normal. Preservada, independente da condição que carrega, e esse dado é fantástico. Cria uma perspectiva de autocuidado, mostrando que talvez outras doenças, síndrome metabólica e por aí vai, talvez sejam mais nocivos que o próprio HIV. É o que a gente vê na prática. Meus pacientes, alguns pacientes já idosos, que infelizmente que já morreram pela idade. Morreram de quê? De complicação de diabetes, basicamente de diabetes e hipertensão. Que ele não consegue controlar tão bem como ele controlava o HIV. Do HIV está tranquilo. E infelizmente a gente vê os pacientes morrer de doença crônica que muita gente tem e não consegue controlar adequadamente. Isso é realidade. Mudando um pouco de assunto, vamos falar do nosso estado de Alagoas. Alagoas é um ambiente muito peculiar por essa dicotomia que existe dos extremos. Então a gente tem contextos de localidades de alto poder aquisitivo e poucos quilômetros de distância da capital nós temos um estado de miséria absoluta. Há poucos meses atrás, um colega no plantão no hospital regional operou uma obstrução intestinal por ascaris. E a gente vê que as parasitoses elas estão a todo vapor nos municípios que são da periferia da capital e outros municípios menores. E a gente sabe que talvez o grande fator preponderante seja o saneamento básico ridículo. Mas existe algo que pode ir além? A gente, como o médico que está em contato com esse paciente no ambiente mais periférico, qual o comportamento que a gente pode passar para esses pacientes para tentar minorar uma situação como essa? É basicamente educação em saúde, né? Então a gente orienta, fazer aquelas orientações que a gente aprendeu, que a vovó já contava pra gente, a gente aprende na faculdade, às vezes esquece, mas continua valendo, né? Então a gente tem, você lembrou bem, a gente ainda tem muitos lugares que não tem saneamento. As pessoas ainda bebem água de cacimba, ainda vão no rio pegar água. Então ainda tem lugares, principalmente mais pro sertão do estado, que é a parte mais pobre, né? Que a pessoa bebe água de uma cacimba ou de um açude e que os animais e as próprias pessoas defecam na beira do lago. Então, é o ciclo da proteína, né? Então você defeca, vai para lá, o peixe come, você come o peixe, né? Tá todo mundo em casa. Né? Todo mundo em casa, né? E a gente vê, infelizmente, acontecer muito isso. A gente ainda tem muita parasitose intestinal. A gente tem 2 parasitoses muito importantes ainda, aqui no estado de Alagoas. A nossa velha conhecida esquistossomose, que a gente ainda tem muitos casos. E um dado recente do pessoal, de uma pesquisa da Uncisal, nós temos esquistossomose em Maceió, aqui no entorno da Lagoa, do Mundaú. A gente tem lugares que o xistosoma não gosta dessa água salobra, certo. Mas tem alguns pequenos cursos d'água que vão chegando lá que, antes de se misturar, ainda tem uma salinidade que permite a sobrevivência do caramujo. E nós temos tido casos de pessoas que nunca saíram de Maceió, nasceram crianças, por exemplo, que nasceram aqui em Maceió, nunca saíram e estão com xistosoma. Quem já foi para o interior, tomou um banho de açude no interior, você não, tomou banho de açude.
Tem algumas cidades que a gente sabe que são muito fáceis de você pegar xistosoma, né? Aquele pessoal de Viçosa, aquele pedaço por ali, Champreta, tem muita xistossomose ali. E a gente ainda vê pacientes ainda com a famosa barriga d'água, a CIT, com fibrose periportal, com cirrose hepática por causa do xistosoma. Caminhando mais para o interior do estado, a gente ainda tem muita leishmaniose. Então a gente vê lá no HDT, nós vemos muitos pacientes internarem com leishmaniose ainda, tanto adultos quanto crianças, certo? Uma doença que teve uma diminuição importante nos últimos anos, não sei se diminui muito ou se a gente não está procurando direito. Eu acho que se procurar direitinho a gente acaba achando. É a famosa doença de Chagas, né? Bem ou mal, apesar dos governos que a gente já teve, que vem tendo, etc., a qualidade das casas, das habitações melhorou muito, né? Eu me lembro quando eu era criança, a gente ia para o interior, no sertão, quase todas as casas eram de barro, literalmente, né? Era madeira trançada de barro na parede, né? E era esse tipo de habitação que o barbeiro gosta, né? Dali ele consegue picar as pessoas com mais facilidade. Hoje é mais raro você encontrar casa desse tipo. Mesmo lá nos Cafundó de Judas, como diz a história, você vê casas de alvenaria, né? Isso dificulta a sobrevivência do barbeiro. Então, isso talvez seja a explicação mais provável para a diminuição do número de casos de doença de Chagas que nós tivemos nos últimos anos. Embora, é importante dizer, tem muito chagasco crônico ainda andando por aí. E a gente tem, por exemplo, lá no HDT nós tivemos recentemente 2 casos de reativação de doença de Chagas crônica em pacientes com AIDS. Então, pessoas que pegaram Chagas lá na infância, provavelmente, e o parasita estava lá quietinho, lá no músculo cardíaco, ou estava no tubo digestivo, são os 2 lugares que ele gosta de sobreviver, e na hora que apareceu a imunodepressão importante da doença, ele se reativou. E aí a manifestação mais comum nesse contexto é a forma neurológica, que é igualzinha à da toxoplasmose, que é uma outra parasitose muito importante aqui para nós. Lá no HDT, por exemplo, eu tenho um ambulatório, eu tenho quase 300 pacientes que eu acompanho no meu ambulatório. Eu acho que eu devo ter 2 ou 3 pacientes que têm sorologia negativa para toxoplasmose. Todos têm sorologia positiva, indicando que em algum momento da vida tiveram contato com toxoplasma, né? Tanto é que lá no setor de internação de HIV/AIDS, uma doença muito comum que a gente trata lá é exatamente a neurotoxoplasmose, né? E a gente tem tido outras doenças que têm aumentado nos últimos anos, não especificamente protozoários, mas também fungos, por exemplo. Estamos observando um aumento dos casos de histoplasmose, tem aparecido muitos casos, e faz diagnóstico diferencial com o calazar, e também a criptococose. Nos pacientes com diabetes, você costuma fazer quadro pulmonar, nos pacientes com AIDS, costuma fazer quadro meníngeo. Vira e mexe, chega lá um paciente com meningite por criptococcus. E, coincidência ou não, acho que não é coincidência, nos últimos anos a gente tem observado um aumento do número desses casos, né, indicando a maior dispersão desses agentes, ou que talvez seja, acho que a gente está procurando mais. Talvez antes os pacientes morriam e a gente não sabia. Hoje a gente já procura mais e acaba encontrando, e a gente tem visto isso com muita frequência. Claro. Quando o senhor fala de procurar, é porque estamos fazendo notificações? Estamos notificando, fazendo aquela notificação que deveria ser compulsória? Ou porque esses pacientes estão chegando num quadro mais grave e são diagnosticados durante o internamento, por exemplo? Na maioria das vezes a gente está fazendo mais diagnóstico de paciente grave porque está chegando já muito doente. Então, é muito comum o paciente chegar com HIV/AIDS, ele chega, aparentemente não tem nenhum sintoma neurológico, aparentemente. Interna lá porque está com diarreia, porque perdeu peso, porque está com anemia. Quando você começa a conversar, você começa a perceber uma lentidão de raciocínio, né? Um cara novo, com 30 anos, 35 anos, parece um idoso, aquela demência senil, e não é, né? Quando você começa a pesquisar, quando você faz uma punção de cólica, tá lá o criptococcus, né? Ou você começa a investigar, o paciente chega para nós com história de febre, perda de peso, hepatosplenomegalia. Se vier do sertão, a primeira hipótese é calazar. E a gente tem visto muita associação de calazar com HIV. Mas pode ser histoplasmose também. Já tivemos nos últimos anos tivemos alguns casos. E o quadro clínico é muito semelhante. Então perda de peso, a chamada pancitopenia, então diminui as 3 séries sanguíneas, né? Aumenta a base de fígado, tem uma queda do estado geral importante. E são doenças
que levam à morte se não forem tratadas, né? Não é muito rápido, mas o problema é que às vezes a gente pega o paciente já com a doença muito avançada de muito tempo. E aí, infelizmente, a gente às vezes não tem o que fazer em relação a isso. Porque o remédio não faz milagre, né? O remédio basicamente serve para uma coisa, serve para interromper a replicação viral. A partir do momento que você consegue interromper, então ocorre uma diminuição da destruição do CD4, que é a principal célula de defesa na nossa linha de frente de defesa do organismo, que é exatamente essa célula que o HIV ataca. Então, na hora que você consegue controlar a infecção viral, a replicação viral, então você consegue impedir a destruição do CD4. Mas a reposição do CD4 periférico depende da reserva da medula que o paciente tem. Se a reserva já foi muito acometida, não reverte, né? E infelizmente, quando a gente recebe o paciente já no estado muito avançado, infelizmente pode acontecer isso. E a medicação vai interromper a história natural da doença. Se ela entrar muito tarde, a história natural da doença já caminhou. Então, tem paciência, já não tem muito o que ser feito. Infelizmente é verdade. E Alagoas é um dos estados do Brasil que tem maior número de diagnósticos tardios de HIV. Isso é muito triste, né? Então, você fazer diagnóstico nesse estágio. O paciente internado já com a doença oportunista grave é quando finalmente alguém vai pensar que existe HIV. E quando você vê a história desse doente, ele já procurou o serviço de saúde várias vezes, já foi ao médico várias vezes, já deu entrada de serviço de emergência várias vezes e ninguém pensou nisso. Inclusive, durante a residência de coloproctologia, certa vez recebemos uma paciente em investigação de diarreia crônica e todo mundo lá quebrando a cabeça, doença inflamatória intestinal, Crohn, retocolite, colonoscopia e tal. Aí, vamos fazer um laboratório? Solicita aí as sorologias HIV, tá? HIV. Não começou pelo mais simples, né? Ali você já resolvia, né? Para depois pensar em coisas menos frequentes, né? É verdade. Infelizmente é verdade. E esse relato do colega que operou o paciente em obstrução intestinal por um bolo de Ascaris, eu me recordei quando o senhor comentou sobre a questão da doença de Chagas. No ano passado, não tem mais de 9 meses, mais ou menos, eu ainda estava atuando na linha de frente ali dos plantões da emergência, do trauma, do abdômen agudo, e eu recebi um cidadão com aquela barriga distendida. Falei, poxa, é uma CID, vamos fazer ali uma paracentese. Só que ele não tinha na manobra lá do piparote, não foi positivo. Falei, tem alguma coisa esquisita aqui. E aí, comprimi o abdômen dele, ficava a impressão do dedo na parede abdominal, bem magrinho. E aí a gente começou a conversar. Ele falou, olha, eu sou de um sítio no interior do interior, eu sempre morei ali, fico ali na fazenda, sou caseiro. E como é que você mora? Não, casa de taipa. Você já ouviu falar do barbeiro? Aí, poxa, claro, ouvi falar do barbeiro, eu era garoto, eu e meus primos, a gente encostava as costas no muro, assim, na parede, finalzinho da tarde, e o barbeiro vinha, mordia a gente ali, mordiscava, e a gente ia e catava o barbeiro. Aí, poxa vida, tá certo, vamos fazer uma tomografia. Aquela distensão abdominal era fezes. Então o paciente estava em quilos de fezes ali no abdômen, mostrando que parece ser algo que era comum na década de 80, 90, mas a gente encontra ainda esses pokémons raros, vez ou outra, na nossa prática, agora em 2022, 2023. Até o final da década de 90, a principal causa de obstrução intestinal era o volvo de cólon, por pacientes por megacólon. Hoje não é mais, hoje são os tumores coloretais. Então está havendo essa alteração do perfil epidemiológico, mas os casos ainda existem, eles ainda estão presentes. Sim. E essas doenças que tem gente que pensa que não existem, mas existem, então, e estão fazendo estrago, né? Esse exemplo que você contou é bem elucidativo, né? Que a gente vê no dia a dia, a gente vê as histórias vão se repetindo, né? Vão se repetindo. As doenças velhas vão voltando, não deixam, passam por um tempo sem aparecer, vamos dizer assim, mas os casos continuam acontecendo e de repente elas voltam, né? Isso na infectologia é muito, muito comum, né? A gente vê nos últimos anos, é só a gente fazer um retrospecto rápido dos últimos 6, 7 anos, né? Tivemos muita novidade, né? Tivemos surto de varicela,
tivemos surto de febre amarela, né? Saímos do maior surto, da maior epidemia registrada de febre amarela da história, né? Saímos agora, né? O pico da epidemia foi em 2016. Tivemos a introdução de novos sorotipos de dengue. Tivemos na época da Copa do Mundo, das Olimpíadas, aqui 2014 2016, ganhamos dois presentes, né? Zika e chikungunya, né? E se espalharam com muita facilidade. Tivemos nos últimos anos, pouco antes da pandemia, tivemos a reintrodução do sarampo. O Brasil já tinha conseguido o certificado da OMS de erradicação do sarampo. Nós perdemos, né? Por quê? Porque os venezuelanos, fugindo da Venezuela, começaram a entrar no Brasil novamente e trouxeram o sarampo. Lá o pessoal não conseguia vacinar direito, acho que ainda não consegue, e eles trouxeram o sarampo para cá. A culpa é dos venezuelanos? Não, a culpa é nossa, porque a gente não está vacinando. Nessa epidemia de febre amarela, a doença avançou para lugares em que há muitos anos não se registrava casos da doença. Algumas regiões, principalmente interior de Minas Gerais e interior de São Paulo. Quando a vigilância foi lá nos municípios para ver o que estava acontecendo, ela descobriu que a vacinação daquela população no entorno de área de mata era menos de 50%. Né? A gente só consegue começar a conversar sobre proteção vacinal, qualquer doença, quando você vacina pelo menos 80% da população suscetível. Quando se trata de uma doença respiratória, como foi o Covid, que a gente está vivendo essa situação agora, a gente tem que vacinar 90%, senão a gente não controla. Né? A febre amarela foi um exemplo de doença que não estava controlada porque as pessoas não estavam vacinadas. Exatamente as pessoas que moravam no entorno da mata, algumas pessoas que moravam dentro da mata, literalmente, não estavam vacinadas. Resultado, tivemos muitos casos. A maior epidemia registrada de febre amarela da história. Já conseguimos controlar, a muito custo, depois de muitas mortes, conseguimos controlar. Por quê? Porque as pessoas não estavam vacinadas, né? E nós estamos passando por esse sufoco agora, né? De uma epidemia mista, né? Os casos de Covid deram uma certa diminuída, nós estamos com um aumento importante de casos de influenza, inclusive por sorotipos novos, né? E agora, na semana passada, o Ministério da Agricultura decretou emergência fitossanitária, porque foram encontradas aves silvestres contaminadas com a gripe aviária, a famosa H5N1. Até o momento de fechamento deste podcast, não houve nenhum caso humano registrado. Mas o risco é exatamente esse. Né? Na hora que o vírus começa a circular com mais força, acontece, o vírus influenza é muito bom nisso. Ocorre o chamado transbordamento zoonótico. O que é isso? Todos os vírus têm um hospedeiro preferencial. Então ele infecta, por exemplo, o H5N1 infecta preferencialmente aves. O H1N1 infecta principalmente humanos e porcos. Então cada subtipo do influenza tem o seu receptor específico, né? Ou preferencial. Mas em algum momento o vírus consegue sofrer uma mutação. No caso do influenza, existem mutações maiores e mutações menores. As mutações menores são aquelas que causam os novos surtos anuais e que a gente tem que tomar vacina todo ano por causa disso. Mas são vírus velhos, aspas, velhos. Quando ocorre o transbordamento zoonótico, o que é isso? O vírus sai do seu receptor habitual e passa a infectar outro tipo de receptor. Então, o perigo da gripe aviária é exatamente esse. É, de repente, ele deixar de infectar apenas aves e começar a infectar pessoas. E aí, já viu, né? Mais uma vacina para a gente tomar. Entendi. E transportando o assunto agora, o senhor comentou brevemente sobre dengue, zika, chikungunya. Como é que está a situação aqui no estado de Alagoas? Está controlado, está descontrolado? Essa é uma dúvida que a gente tem, que queria compartilhar com o senhor para saber, ter essa resposta. O paciente leigo, como é que ele vai identificar naquele momento pós-infecção, aquela parte já mais crônica, aquela manifestação que está relacionada talvez à chikungunya, talvez a uma zika? Como é que seria, de uma forma bem breve, para o paciente leigo poder captar a mensagem? Bom, as três doenças, dengue, zika e chikungunya, têm muitas semelhanças, né? A primeira semelhança é que as três são transmitidas pelo mesmo mosquito, né? Pelo Aedes aegypti, né? Então, acaba bom, era eficiente, o Aedes aegypti é eficiente, né?
ele transmite dengue, zika, chikungunya, febre amarela, febre no Nilo Ocidental e outros vírus que andam circulando por aí. Encefalite equina, tem outros. Grosso modo, dengue e chikungunya costumam dar febrão. Então, febre alta, frio, calafrio, né? A dengue costuma dar mais dor muscular. Muita dor de cabeça, muita dor muscular. Tanto é que ela é conhecida como febre quebra-ossos, que é a impressão que dá como se diz no popular, que a gente levou uma pisa, né? Dói tudo, né? É muito comum aquela dor retroorbitária, dor atrás dos olhos. É muito comum. Na chikungunya, também tem febrão, febre alta, mas geralmente a dor é mais articular. E a dor geralmente a artralgia é simétrica e incapacitante. Dói as duas mãos ou dói os dois pés, ou dói as duas mãos e os dois pés. Ela gosta principalmente das pequenas articulações, mãos e pés, é o que ela mais gosta. Embora que a chikungunya tenha uma característica muito ruim. Ela pode acometer qualquer articulação. E principalmente, se alguma articulação já tiver alguma lesão por uma doença qualquer, ela vai em cima daquela articulação e piora ela. Então, mais ou menos 1/3, quase a metade dos pacientes de chikungunya fazem um quadro agudo que dura até 3, 4 semanas e desaparece. Uma parte menor, mais ou menos 1/3 dos pacientes, fazem artrite crônica, ou chama subaguda ou crônica, em que o paciente pode ter dor articular por geralmente de 3 a 6 meses. E uma parte menorzinha, mais ou menos 10% dos pacientes, podem manter dor articular por anos após a infecção inicial. O principal fator de risco para a pessoa desenvolver essa artrite crônica ficar mais prolongada é a falta de repouso. Então, se você não repousar na fase inicial da doença, existe uma maior probabilidade da doença se manifestar, da artrite se persistir por um tempo muito maior. E também a chikungunya pode fazer uma lesão articular muito ruim, que é a erosão da articulação. Então ela faz uma lesão muito parecida com a da artrite reumatoide. Até que é como às vezes a gente vê o paciente com chamado dedo em pescoço de cisne, a pessoa ficar com os dedos todos travados, endurecidos, né? Aquela coisa. Isso, a chikungunya faz isso. Zika costuma ser muito mais leve. Então, geralmente é febre baixa. Às vezes o paciente nem relata febre, porque a febre é muito baixa. Às vezes é um episódio febril. Pode dar dor articular? Pode. O que é mais comum na zika? É exantema, que é o vermelhão, com muito prurido. Isso é o mais comum. Em pacientes adultos, não costuma passar disso. Os pacientes geralmente evoluem bem e tudo bem. O grande problema da zika é a transmissão vertical. Então, quando acomete uma mulher grávida, aí a complicação é diferente, né? A zika congênita pode causar várias alterações, tanto é que antes falava-se muito, no início falava-se muito de microcefalia pós-zika. A microcefalia é a ponta do iceberg. Na verdade, a lesão é muito maior. Então, a gente tem, além da microcefalia, a gente tem graus variados de retardo mental, a gente tem graus variados de alteração ocular. Tem muitos pacientes que ficam, crianças nascem cegas e não tem o que fazer. E uma outra alteração importante da zika também é a chamada artrogripose. É uma alteração, é uma deformidade articular, que as crianças podem nascer com deformidades muito severas, incapacitantes inclusive, né? Então a zika não costuma causar maiores complicações em adultos, mas em crianças, em mulheres grávidas, ela pode causar então problemas graves para a criança que está em formação, infelizmente. Perfeito. Professor, já se aproximando da conclusão do nosso episódio hoje, eu queria saber, o senhor tem atuado aonde atualmente? A gente sabe que o senhor está lecionando, sabe que está na preceptoria da residência médica, mas quem quer encontrar o Dr. Fernando Maia, procura onde? Para encontrar, para uma consulta, para uma avaliação? Eu faço consultório no Hospital Veredas, né, o antigo Hospital do Açúcar, e faço também na Santa Casa. A Santa Casa atende em 2 lugares. Eu atendo no ambulatório eletivo e atendo também na clínica hiperbárica da Santa Casa. Então, aos sábados eu tô lá. Até faço. Todos os dias eu faço consultório em algum lugar, exceto terça. Terça-feira é o dia inteiro dedicado à docência. Eu sou professor da UFAL e sou professor da Uncisal. Como professor, eu atuo lá no HDT. Então, a minha função no HDT é docente. Então, lá eu estou à frente do internato médico, tanto da UFAL quanto da Uncisal,
e também estou dedicado à residência médica. Então, estou ajudando a formar novos infectologistas. E lá eu faço atendimento agendado, principalmente em HIV/AIDS, lá no HDT. A minha agenda lá anda meio cheia, não é de hoje, porque o efeito bom do tratamento é que os pacientes não morrem mais, né? Então eles vão ficando. Então eu tenho paciente que eu acompanho há 20 anos, há 25 anos, e estão lá, e estão muito bem, obrigado, né? Então isso deixa todas as nossas agendas muito cheias, né? Então infelizmente tem um pouco espaço para pacientes novos. Mas eu aumentei recentemente que eu faço ambulatório com os residentes, uma vez por semana. E isso permitiu casos novos, não para mim, né? Mas para a residência médica, mas que eu acabo acompanhando junto, claro, porque sou eu que faço a orientação dos meninos, então acaba que eu estou nesse contexto também. Perfeito. E a gente vai entrar agora no quadro Além da Medicina. Eu fui seu aluno, tanto no começo da graduação, no internato, e eu lembro que sempre existia um momento ali no HDT que a gente se reunia, tinha um violão, tinha uma musiquinha legal naquele ambiente, e aí eu quero saber, como é que foi que a música entrou na sua vida? Sempre teve esse desejo, ou então entrou como uma coincidência? Estudou mesmo, ou tem ouvido absoluto? Como é? Conta a sua história com a música. A minha história com a música começou desde que eu me entendo por gente que eu gosto de música. A minha família sempre foi muito musical. Meu pai sempre gostou de música. Eu me lembro bem, eu era muito pequeno ainda, mas me lembro da coleção de bolachão que meu pai tinha, né? Que disco grande, né? Limpava, tinha que limpar o disco, botava na vitrola, pegava, né? E eu sempre gostei muito de música. Então foi uma coisa natural, né? Uma coisa natural. Eu e meu irmão mais velho começamos a aprender violão meio na tapa, né? Na época não tinha curso, não tinha... A gente nunca aprendeu partitura, por exemplo. Então, como é que a gente fazia? Comprava aquelas revistas que vendia na banca, violão e guitarra, né? Aí saiu o show novo do fulano e tal. Aí ela comprava a revista, aí tinha lá o desenhozinho com a nota, a gente ia lá e aprendia, apanhando, brigando. E aí vai treinando, e hoje já sei tocar algumas peças. Nunca fui profissional, gosto de tocar mais para meu lazer mesmo, porque eu gosto. E eu costumo brincar que o violão é meu diazepam, né? Para não surtar de vez, eu tenho que recorrer a alguma coisa, né? E a música preenche muito a minha vida. Eu gosto muito de música, né? E aí acaba sendo uma coisa natural. E é normal que os amigos que sabem que eu toco, rapaz, traz violão pra cá, traz violão e tal. E isso é uma coisa que eu gosto, que me dá prazer. E se as pessoas gostam, maravilha. Maravilha. A música ela tem essa capacidade de congregar ali as pessoas naquele arredor, né, e criar um ambiente de descontração, um ambiente de paz. E aí eu queria saber, tem a possibilidade de a gente ter uma palhinha? Vamos lá. Nós tenta, né? Aleatoriamente apareceu um violão aqui, eu vou pegar. Que coincidência. Esse é de guerra, viu? Esse é de guerra. Esse é de guerra. Esse violão é interessante. A história dele é interessante. Ele foi meu irmão que me deu. Meu irmão mais velho mora na Inglaterra. Ele comprou esse violão numa feira no interior da Inglaterra. Esse violão é romeno. Eu não sei te dizer nem quantos anos ele tem, mas é o violão que eu gosto de ficar em casa, eu gosto de brincar com ele. Eu até tenho um violão que eu tenho com captador melhor, com alça, tá? Por exemplo, às vezes eu passei muito tempo tocando na missa ao final de semana. E depois da pandemia eu tive que parar, mas fiz isso por um bom tempo. E é uma atividade que me faz muito bem, eu gosto, embora não estou conseguindo fazer. Agora, esse violão aqui é o de brincar, vamos dizer assim, é o de brincar. De ficar em casa, sentar no sofá, brincar, tocar com os meninos e ficar ali brincando um pouquinho, né? Isso eu gosto disso. Não tem problema com direito autoral não, né? Tem não. Se você vier pro que der e vier comigo, eu te prometo só, se hoje o sol sair ou a chuva.
se a chuva cair, se você vier até onde a gente chegar, numa praça na beira do mar, pedaço de qualquer lugar, nesse dia branco, se branco ele for, esse tão grande amor, se você quiser e vier pro que der e vier comigo, se branco ele for, esse tanto, esse tonto, esse tão grande amor, se você quiser e vier pro que der e vier comigo, comigo, comigo. Isso é Geraldo Azevedo, eu gosto mais disso aqui, gosto mais. Legal. Professor, muito obrigado pela presença hoje. Ficamos felizes com a sua participação. Quando a gente convida uma pessoa para estar aqui sentado com a gente, é porque, de alguma forma, a seriedade no trabalho, a competência, a credibilidade que passa, isso toca muito a gente. E a gente se sente honrado também por o senhor ter aceitado o convite. É uma forma, convidar é uma forma de honrar e vir é uma forma também de honrar aquele que convida. E com esse momento incrível que o senhor proporcionou para a gente, queremos agradecer em nome de toda a equipe do Star Médico Podcast. E, pessoal, é isso. Estamos encerrando esse programa, agradecendo ao professor e agradecendo a presença de vocês. Não deixamos de contar com a presença de vocês lá nas nossas redes sociais e vamos concluir agora com um brinde tradicional aqui do nosso podcast. Obrigado, professor. Beleza, eu quero até mais, pessoal. Obrigado. Satisfação, um abraço. Verdade. A voz, a garganta traiu, né? Foi Quase que eu falava. Quase. No começo. Eu tenho uma inveja danada da minha esposa, porque é tudo aqui, ó. De ouvido. Pega tudo.